Que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir nesse momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Casa de Deus e a mais uma série de mensagens. Repita comigo: haja luz. De novo. Haja luz. Foi assim que Deus abriu as cortinas da eternidade, quando a terra era sem forma e vazia, a escuridão tomava conta de tudo. A primeira coisa que ele disse foi: haja luz. O salmista mais tarde vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele inspirou pelo menos 40 homens para que no espaço de 1.600 anos aproximadamente eles escrevessem. Hoje eu e você não recebemos essa inspiração, mas recebemos a iluminação a partir da inspiração dada àqueles homens que vieram antes de nós. Então, homens escreveram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, não tinham nada a ver com a história. Deus usou o homem para que ele pudesse trazer luz às outras pessoas. Quem se lembra? O povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Então, a palavra de Deus é este manancial que nos ilumina, que nos instrui, que nos leva para o centro da vontade de Deus. Feliz é aquele que obedece à palavra de Deus. Tem grande benefício, tem promessas, tem fortalecimento e encorajamento para viver neste tempo presente. Haja Luz é a série que vamos pregar nessas próximas quintas-feiras, olhando muito para a palavra de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra em movimento, aquele que criou todas as coisas a partir da palavra, haja luz. Agora esta palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Foi isso que João disse, e é isso que queremos transmitir a vocês hoje. E a partir de hoje, nesse tempo aí de abril, nós vamos falar. Nós estamos no bimestre do discipulado. Como já explicamos, o discipulado tem duas linhas. A primeira é fazer discípulos, ganhar pessoas para Jesus, anunciar o evangelho. Mas depois disso, a gente batiza e ensina a essas pessoas tudo que o Senhor então nos ordenou. Então, precisamos ganhar pessoas para Jesus e ensiná-las a andarem da forma como Deus se agrada, como Deus aprova. E eu quero hoje, então, pensar com você à luz de Lucas, capítulo 9, 18 a 22. E aqui está a maior revelação da natureza divina em Jesus. E eu quero que você entenda que a palavra se fez carne, ela revelou toda a vontade de Deus para que por meio da obediência a Jesus, nós agradássemos em tudo ao nosso Deus e Pai. Lucas 9, 18 a 22. Para você, quem é Jesus? O que ele espera de mim? É o que vamos trabalhar hoje. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus tinha plena consciência do que lhe aconteceria em breve. Por isso queria que seus discípulos, a quem primeiro se revelou como sendo o Cristo,
estivessem prontos a apenas revelar sua identidade divina no momento apropriado, como suas reais e fidedignas testemunhas. Jesus sabia tudo o que estava por vir, ele sabia quem era, a missão que tinha e o que ele veio fazer, literalmente, a sua missão de vida aqui nessa terra. Mas até a sua missão e a revelação de quem ele de fato era, tinha dia, hora e tempo determinado para falar. Se você ainda não está pronto para falar de Jesus às outras pessoas e estar pronto para levar o peso dessa mensagem, você precisa se preparar em oração, se preparar na palavra, para que então, ao anunciar que Jesus é o Cristo, é o Senhor, você esteja então pronto para o revés, porque vem perseguição, porque vem luta, vem pedradas, vem perseguição literalmente, e se você não estiver pronto, você desanima, você desiste. Então Jesus sabia que os seus discípulos ainda não estavam preparados para pagar o preço por revelar Jesus às pessoas e quem ele era. Mas depois que Jesus então disse a eles: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo, fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos. Quem anuncia o Evangelho de Jesus, quem prega o Evangelho de Jesus, quem é professor de escola bíblica dominical, quem é líder de célula, quem é líder de ministério, precisa estar pronto para pagar o preço por dizer que Jesus é o Senhor. Senão você não vai suportar, você não vai aguentar. É muita alegria quando a gente vê alguém se convertendo. É muita alegria quando a gente vê alguém se reconciliando. É muita alegria quando as águas do batismo se mexem, porque alguém foi mergulhado. É muito bonito quando a gente vê Deus começar a fazer algo maravilhoso na igreja, na nossa casa, na cidade. Mas não se enganem, vem um tempo de perseguição, vem um tempo de luta, vem um tempo de cerceamento, vem um tempo em que a nossa mensagem de amor, de vida, alegria e paz vai se transformar, ou vão dizer, e já estão dizendo, que é discurso de ódio, é extremismo. Você está pronto para na escola, você está pronto para na universidade, você está pronto para na repartição pública, você está pronto para pagar o preço por dizer que Jesus é o Senhor? A palavra de Deus revelada a nós nos diz que chegarão tempos em que muitas pessoas vão abandonar novamente. O amor de muitos vai esfriar, mas em nome de Jesus, eu e você vamos permanecer com o nosso coração aquecido pela palavra, porque Deus não nos engana, não nos enganou e jamais vai nos enganar. Ele disse e nós precisamos realmente acreditar que estas coisas vão acontecer. Sendo Deus conosco, o Emanuel, Jesus mantinha sua rotina diária de oração e o fazia com toda prontidão e disciplina. A oração nos fortalece e direciona na tarefa que recebemos de Deus para cumprir. E ele era disciplinado. Diariamente ele mantinha ali a sua fé, o seu coração aquecido pela palavra de Deus e motivado pela oração. E quando a gente vive pela palavra, motivados pela oração, pelo jejum, buscando as coisas de cima, nós vamos cumprir o que está lá em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu vou repetir: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Com salmos, com hinos, com cânticos, com leitura da palavra, com meditação, com obediência. Eu vou me enchendo de Jesus, e quanto mais me encho de Jesus, mais a palavra é transmitida às pessoas, por meio do nosso testemunho e vida. Você sabe o que está por vir sobre a igreja? Sobre você, sobre a sua família? Quem vigia e ora está se preparando como Jesus ordenou, pois os últimos dias estão diante de nós. Irmãos,
Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. E precisamos estar atentos a tudo, vigiando em todo o tempo. Como pastor da igreja, nós precisamos alimentá-los com a palavra de Deus, torcer para que todos amadureçam o mais rápido possível, para que estejam prontos para este tempo difícil que está por vir. Tempos penosos, tempos difíceis, tempos em que eu e você não poderemos usar o microfone, as redes sociais, a liberdade que hoje temos. E nós precisamos estar firmes em Deus, porque quando os dias difíceis chegarem, os tempos penosos, onde os homens se tornarão amantes de si mesmos, quando o que é verdade vai ser reputado como mentira e o que é mentira por verdade, e quando o homem amar muito mais, isso vai ficar muito claro, e já está claro, amando muito mais as trevas do que a luz, não vindo para a luz, porque a luz, o que a luz faz? Manifesta tudo. Estão nas trevas, vão permanecer nas trevas e farão de tudo para que também alguns dos que aqui estão dentro da igreja também sejam inoperantes e permaneçam com uma vida na luz e nas trevas. Mas nós sabemos que não há essa possibilidade. Ou você está lá, ou você está cá. Por isso devemos andar na luz. Por vezes admiramos que o nosso Senhor e Mestre soubesse o que o aguardava para aqueles dias e conseguia manter-se focado em sua missão. Assim também temos vivido? Temos estado sóbrios como Ele espera que estejamos? O fim do mundo está mais próximo do que imaginamos. Muitas movimentações no cenário mundial estão sendo implementadas diante dos nossos olhos. E nós precisamos entender que tudo isto é um ensaio para que então a palavra de Deus se cumpra. Por isso Jesus disse: olha, quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerras, peste, fome, quando você começar a ouvir todas essas coisas, não tenham medo. É apenas o princípio das dores. Se um crente não amadurece, ele imagina que ele vai viver em paz e em segurança aqui neste mundo. Sim, em Jesus nós temos paz e segurança e até alegria no meio das tribulações, mas vem perseguição, vem aflição, vem dor, e alguns de vocês serão lançados na prisão, outros serão mortos por causa do testemunho do Evangelho. É o que está escrito: tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, ainda que isto lhe custe morrer. Então, há um preço a ser pago, por declararmos que Jesus, o Filho do carpinteiro, é o Cristo Messias, prometido, e que está às portas, e que está voltando. Quantos aqui creem em Jesus, e que Ele é o Filho de Deus? Então, vamos crescer, amadurecer e estar pronto para responder com mansidão àqueles que pedem a razão da esperança que está em nós. Jesus é a nossa esperança. Se você o negar, Ele também vai te negar. Mas se você perder a sua vida por amor a Ele, você a achará para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Sabendo que muitas coisas já estão a todo vapor em nossos dias, cabe-nos recordarmos as palavras de João no livro de Apocalipse. Apocalipse 13, 16 e 17. Vejam: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Não estamos muito distantes de viver estes dias. E nós precisamos, como Igreja Viva de Jesus, correr com o testemunho do Evangelho, falar o que é necessário para hoje, abrir o nosso coração, confessar Jesus diariamente
e fazer a nossa parte, porque vai chegar um tempo em que o fato de você dizer, eu sou cristão, você será odiado por todos, calado por todos, odiado por todos, porque você simplesmente disse, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Eu quero que você cresça, eu quero que você venha todas as quintas, convide outras pessoas, porque serão quintas-feiras de palavra, como tem sido todas as quintas, mas que vão te levar para um tempo de decisão, de escolha mais determinada. Eu e você precisamos nos expor um pouco mais hoje. Eu e você precisamos usar mais camisas que mostrem o quanto amamos a Jesus, o quanto pertencemos a Ele. Precisamos ler mais livros que nos identificam ou que se identificam com a nossa fé. Precisamos voltar os nossos olhos para os programas, para os eventos que realmente vão nos edificar, vão nos fortalecer e vão nos preparar. Precisamos de um despertamento espiritual, vívido, literalmente, para que deixemos as coisas de menino, as coisas de criança e busquemos ardentemente o amadurecimento da nossa fé, para que os dias que estão por vir não nos peguem de surpresa, como diz Jesus aos seus discípulos, como ele disse, ele também diz a nós hoje. Quero destacar 3 detalhes nessa introdução à série Haja Luz. Quem é Jesus para você? A resposta de Pedro foi uma revelação do Espírito Santo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, naquele momento, advertiu: não falem isso para ninguém, não é o tempo. Vocês não estão prontos, há um preço a ser pago para quem proferir isso. Segura um pouquinho. Tanto era verdade, queridos, que quando Jesus falou com os seus discípulos: olha, um de vocês vai me trair, Pedro se aproximou e disse: eu nunca vou trair o Senhor. Eu? Duvido. Eu não. Negou 3 vezes. Aí Jesus olhou para ele, não disse? Só no olhar. Falei contigo ou não falei, Pedro? Às vezes a gente pensa que sabe mais do que Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, e se o Senhor não abreviasse o tempo do fim, ninguém se salvaria. Aí talvez você bata no peito e diga assim: eu me salvaria. Só que você está indo contra a Bíblia, e não dá para ir contra a Bíblia. Haja luz. Fala para o teu vizinho aí: haja luz. O que a Bíblia diz que vai acontecer, queridos, vai acontecer. Se Deus está dizendo na palavra que ninguém se salvaria se Ele não abreviasse o tempo, vocês estão percebendo ou só eu? Como o tempo está passando rápido? É impressão minha? Ou vocês também, adolescentes, estão percebendo isso? Ai, que bom. Porque eu fiquei preocupado, Débora, Maria Alice, Gisele 2, Davi, Marcos Laerte. Eu fiquei preocupado. Eu falei: será que depois dos 40, depois dos 50, a gente tem a sensação que o tempo passa mais rápido? Não é. As crianças estão vendo que o tempo está passando mais rápido, Mauro. Os adolescentes estão vendo, os jovens estão vendo. Jovens, corram para casar, que daqui a pouco já passou o tempo. Deus está abreviando, queridos, o tempo. Porque se Ele não fizesse isso, ninguém se salvaria. Vamos tomar o capacete da salvação, nos vestir com a couraça da justiça. Só isso não basta, tem que calçar as sandálias do Evangelho para pregar, tem que falar, tem que abrir a boca. Agora já está revelado, Ele agora já ordenou: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Aquele que crê e foi batizado, esse será salvo. Essa é a missão que temos, e esse é o tempo para pregar. Foi a afirmação de Pedro: Cristo, Filho do Deus vivo, é isso que eu vejo em ti, Jesus. Foi a afirmação de Pedro, mas hoje será necessário uma outra afirmação: Ele é o meu Deus.
quem é Jesus para você. Ele é o seu Deus, é o meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, grande amigo. Por Ele eu dou a minha vida. Isso é para quem tem convicção. Isso é para quem vai ser levado ao extremo do perigo de vida e não vai negar o nome de Jesus. Queridos, muitos negarão que o conhecem. E talvez você diga assim: eu não. Amém, glória a Deus e aleluia. Mas hoje é o dia de você se fortalecer. Está chegando um tempo em que Deus vai enviar os anjos nos 4 cantos para separá-los dele. E eu quero que você esteja comigo lá. Eu quero estar lá. Mas para isso, eu preciso começar a fazer algumas simulações. Como assim, pastor? Como assim simulação? Que simulação eu tenho que fazer? A primeira simulação é se eu amo a palavra dele. Eu leio a palavra dele. Eu medito na palavra dele. Eu quero viver de acordo com a palavra dele. Essa é a primeira simulação que a gente precisa fazer. O quanto eu obedeço essa palavra com alegria. O quanto eu deixo a minha própria vida, a minha própria necessidade, o quanto eu deixo o meu próprio querer para que o querer dele seja visto em mim. São algumas simulações que a gente precisa fazer. Em segundo lugar, quem você é para Jesus? Um discípulo fiel e testemunha do Evangelho. É assim que Ele nos quer ver. Ele quer ver você como uma fiel testemunha dEle, um discípulo fiel dEle. Talvez você esteja buscando uma posição social, talvez você esteja buscando na política uma posição, talvez você esteja buscando na sua faculdade uma posição, talvez você esteja escolhendo muito bem os seus amigos, talvez o seu projeto de vida nem inclua ser um pregador da palavra. Talvez, como crente, a sua maior prioridade não é levar o Evangelho de Jesus. Preste atenção nisso. Faça esse exame em você. Para quantas pessoas durante o dia você fala do amor de Jesus? Para quantas pessoas durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, ou durante o ano? Para quem você fala de Jesus? Comece a fazer isso com você. E você vai ver se você vai estar pronto ou não, no dia em que pedirem a você a razão da sua esperança, ou da fé que você tem. Você sabia que muitos crentes vão dizer assim: olha, naquela casa ali tem crente, e vão te entregar? A Bíblia diz que nós seremos traídos pelos nossos irmãos. E eu e você precisamos estar prontos. Hoje é dia de se tornar discípulo de verdade. É interessante que alguns discípulos nos dias de Jesus seguiam de longe, porque tinham medo. Só que agora, queridos, nesse tempo, não dá para seguir de longe mais. Agora é um tempo em que precisamos nos tornar aquilo para o qual fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Não seja menos do que Ele te autorizou ser, ou seja, deu autoridade para ser. Ele te deu poder para ser como Ele foi e usar o seu poder para cumprir a missão que nos deu. Atos 1:8. Vocês vão receber poder. E nós já recebemos esse poder. E esse poder é para testemunhar. Aqui, ali e lá. Anunciar as boas novas a todas as pessoas. E nós precisamos, queridos, nos desvencilhar de muitas coisas, se quisermos fazer aquilo que Deus quer que façamos. E precisamos aprender, e vamos continuar aprendendo. Em último lugar, nesta noite, o que Jesus espera de você? Ele espera muitos frutos. Repita comigo: muitos frutos. Muitos. O que Jesus espera de nós hoje? Como é que o Pai é glorificado? Quando a gente frutifica, quando a gente dá fruto. Meu Deus. E queridos, fruto está intrinsecamente relacionado à palavra manifestada por nós. A palavra é dele, a obediência é nossa.
Se cumprirmos a palavra, a gente vai frutificar. Se obedecermos o que Deus espera na sua palavra, nós seremos bem-sucedidos. Nós vamos vencer. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente se apropria da palavra de Deus, a gente não peca contra ele. A gente não peca contra o irmão. A gente não peca contra a liderança. A gente não peca contra o ministério. A gente não peca contra as coisas que Deus tem feito. A gente não erra. O que Jesus espera de você? Muitos frutos. Vamos ler juntos, João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Discípulo vai frutificar, discípulo vai testemunhar, discípulo vai pagar o preço. Por isso que em Atos você vai ler, não aumentava ou não se multiplicava o número de crentes, porque crente até o diabo é e estremece. Se multiplicava a palavra e crescia muito o número de discípulos. A nossa luta hoje, queridos, é para que nós nos tornemos discípulos. Quem é discípulo frutifica. O fruto aparece, ele está enraizado em Deus, na palavra de Deus, ele obedece aqui e Deus vai dando fruto, vai mostrando. Queridos, tenho certeza absoluta que essa série de mensagens vai nos preparar para um novo tempo no discipulado em nossa igreja. Fizemos o mês de março, agora o mês de abril, onde falamos sobre compaixão, missões mundiais, fazendo discípulos em todas as nações. A denominação nossa tem um trabalho forte com fazer discípulos, ganhar outras nações. Mas aqui, no local, nós precisamos ter esses dois níveis: falar às pessoas do amor de Jesus, batizá-las e também ensiná-las a observar tudo que Jesus quer que elas obedeçam. E assim é que nós nos tornaremos discípulos de Jesus. E eu quero que você ore, quero que você jejue, eu quero que você leia a Bíblia, e eu quero que você comece a viver na dimensão daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer que você frutifique muito, e isso vai acontecer. Tem acontecido e vai continuar acontecendo, porque todo aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, para quê? Para dar mais fruto. Então, como nós estamos vendo Deus frutificando por meio de vocês, Ele vai começar a limpar e nos moldar e nos aperfeiçoar mais ainda, vai ampliar a nossa base para que a gente possa dar mais fruto. E esse fruto permaneça. Não é só dar fruto, é fruto que permaneça. E para permanecer, a gente tem que ter base, tem que ter espaço, temos que estar prontos. Ele nos ordena revelar hoje a sua natureza divina e a levar a mensagem salvadora por meio da pregação do Evangelho e nos mantermos fiéis em tudo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus.